No ar, o nosso programa Espaço Cidadão, chegando em todo lugar onde tiver internet, pelo nosso canal do YouTube. Faça sua inscrição no Robson Carvalho, ou Robson Cidadão, e também em grande parte do Nordeste através da Band. Hoje vamos conversar com o neurocientista, que é também o vice-diretor do Instituto do Cérebro na UFRN, Siddhartha Ribeiro. Seja bem-vindo, Siddhartha, ao nosso Espaço Cidadão. Obrigado, Robson. Prazer estar aqui com todos os ouvintes. Prazer estar com você. E hoje vamos falar sobre um assunto muito bacana, que é a história e a ciência do sonho. É o Oráculo da Noite, um livro lançado por você e que conta uma história muito bacana que a gente vai compartilhar com os nossos telespectadores internautas. E aí eu lhe pergunto, Siddhartha, de onde surgiu a ideia de escrever esse livro? Qual foi sua grande motivação? Eu estudo sono, sonhos e formação de memórias há 30 anos, mas do ponto de vista da biologia, das moléculas, das proteínas, dos genes, da atividade elétrica do cérebro e também dos sonhos das pessoas. Mas, então, digamos assim, entre a biologia e a psicologia. Mas, ao longo dos anos, eu fui percebendo que muitas coisas que a religião fala sobre os sonhos, que os mitos falam sobre os sonhos, que o saber popular fala sobre os sonhos, tem uma relação íntima com essas propriedades da biologia e com esses fenômenos da psicologia. Então, eu percebi que seria possível contar uma história da evolução da consciência humana utilizando o sonho como fio condutor. O sono e os sonhos. Então, é isso que o livro faz. Ele é um livro que atravessa a biologia, a psicologia, e vai até a história, vai até a arqueologia, uma história comparada das religiões, para tentar propor o que é o inconsciente, o que é a mente consciente, e quais são as possibilidades de expansão dessa mente. Ô, Siddhartha, e qual é a relação entre sono e sonho? O sono é evolutivamente muito mais antigo. Praticamente todos os animais têm algum tipo de descanso periódico, semelhante ao sono. Já o sonho é um fenômeno biológico muito mais recente, ainda assim muito antigo. A origem do sonho está na origem dos mamíferos, então é uma coisa que está 220 milhões de anos atrás. E talvez até anteriormente, porque os répteis e as aves também sonham, mas sonhos muito curtos. Já os mamíferos têm sonhos longos que parecem filmes. Então, são milhões de anos de evolução daquilo que eu chamo de um oráculo probabilístico. É uma máquina biológica... Que é oráculo probabilístico? Tá, então, oráculo porque tenta prever o futuro. E probabilístico porque depende do acaso, da probabilidade de uma associação acontecer no cérebro. Então, digamos assim, os sonhos evoluíram como máquinas biológicas de premonição, mas uma premonição que não é certeza, não é que vai prever exatamente o que vai acontecer, porque isso é impossível, mas vai tentar descobrir, com base em ontem, como será amanhã. Interessante. Existe realidade no sonho? Muita realidade, porque, na verdade, os sonhos são feitos da reativação e da mistura de memórias do passado, que é o encontro com a realidade, né? Que são as memórias dos seus encontros com a experiência, com o contato com as outras pessoas, com os outros seres e com os objetos do mundo. Então, o sonho é feito de realidade, mas ele é irreal na medida em que ele mistura esses pedaços e constrói um cenário. E esse cenário pode ou não vir a acontecer. Quando o sonho modifica o comportamento da pessoa que sonhou, se você teve, por exemplo, uma ideia, por exemplo, o Mendeleev sonhou com a tabela periódica, que todo mundo estudou no ensino médio. Né? Então, a tabela periódica, um fato científico, uma organização das ideias científicas, veio através do ambiente mais livre, mais associativo dos sonhos. Então, você pode dizer que o sonho, naquele momento, quando o Mendeleev sonha com a tabela periódica, aquilo não era realidade ainda. Agora, nesse caso, Siddhartha, seria, digamos assim, o sonho, nesse caso, para ele, que descobriu a tabela periódica dos elementos químicos, uma forma, digamos assim, de que a mente relaxou e tudo que ele havia estudado, havia aprendido, conseguiu se organizar durante o sonho,
Ou isso pode ter sido, usando até uma linguagem, a expressão espírita, por exemplo, uma revelação espiritual, por exemplo, e ele colocou aquilo em prática depois do sonho. O meu livro ele toca muito nessa questão, porque todas as religiões, as grandes religiões monoteístas, vamos pensar no cristianismo com as suas diferentes vertentes, vamos pensar no islamismo com as diferentes vertentes, vamos pensar no judaísmo, elas têm os sonhos como veículo de revelação. Isso também ocorre nos povos que hoje em dia praticam a arte de sonhar, se orientam não só individualmente, mas coletivamente pela arte de sonhar, que foi uma arte praticada ao longo de milênios, e eu defendo no livro que foi o que nos tirou das cavernas, a capacidade de sonhar e de contar o que sonhou para criar um saber comum. Então, esses povos, digamos assim, os nossos indígenas, os indígenas brasileiros, nas diferentes tradições, utilizam os sonhos para obter conhecimentos, para obter canções, para obter nomes, para obter ideias de como lidar com o homem branco que quer continuar a destruir suas terras, invadir suas terras. Então, a solução para o futuro é buscada entre esses povos nos sonhos. No mundo capitalista contemporâneo, não há um lugar para os sonhos dessa maneira. As pessoas não falam mais nos seus sonhos. E isso faz com que exista uma distância muito grande entre essas coisas. O meu livro propõe juntar tudo. Propõe fazer, é uma junção de tudo isso. Agora, evidentemente, o meu livro não propõe resolver a dúvida metafísica. Então, porque isso é uma coisa pessoal, individual, eu diria. Né? O que o meu livro diz é que existe biologia e existem fatos biológicos e psicológicos e químicos e físicos em abundância para que a gente possa conceber o encontro com espíritos, com entidades, com Deus, com os ancestrais, inspirações, revelações, tudo isso que está na história humana, desde a Suméria, desde a Babilônia, desde o Egito, muito bem documentado, que tudo isso pode sim ter uma explicação no âmbito da ciência. Siddhartha Ribeiro, o que é um pesadelo? Qual é a relação do sonho ou do sono com o pesadelo? Popularmente, as pessoas dizem que pesadelo é um sonho ruim, um sonho negativo, assustador. Quando a gente observa isso em mais detalhes, a gente percebe que existem dois comportamentos bem diferentes. As pessoas que acordam no início da noite, na primeira metade da noite, assustadas, gritando, isso acontece muito com criança pequena, entre 3 e 8 anos, 10 anos de idade. Geralmente ela está emergindo de um estado fisiológico que a gente chama de sono de ondas lentas, que é um estado fisiológico durante o qual a gente tem poucos sonhos, às vezes não tem sonho nenhum. E quando há sonhos, eles não são imagéticos, não são como filmes, são mais como pensamentos. Então, muitas vezes, a gente chama isso de terror noturno. E a pessoa acorda assustada e gritando, possivelmente não por um conteúdo mental que estivesse acontecendo na sua cabeça enquanto estava dormindo, mas despertando assustada num ambiente escuro, sem saber direito onde está, com uma confusão mental de estar sozinha no escuro, por exemplo. Isso acontece muito com crianças pequenas. Isso, em crianças, por exemplo, é espontâneo, natural e ao longo do desenvolvimento aparece e depois desaparece. Se o ambiente estiver saudável, se a criança estiver segura. Uma coisa bem diferente é quando você desperta na segunda metade da noite, muito assustado. Aí, geralmente, você está vindo de um episódio de sono REM, sono de movimento rápido dos olhos, que é aquela fase do sono durante a qual a gente tem mais experiências intensas, vívidas, visuais, sobretudo. Sonho, que é aquilo que a gente fala, um sonho, geralmente é um filme, uma sensação de um filme. Isso acontece no sono REM, quase sempre. Então, quando a pessoa desperta desse sonho assustador da segunda metade da noite, aí sim eu diria que a pessoa teve, de fato, um pesadelo, no sentido mais estrito do termo, cientificamente falando, que é de ter um enredo assustador, negativo, que envolve medos e que muitas vezes é carregado, aquelas emoções são carregadas para a vigília, então a pessoa acorda assustada e fica assustada. E isso é assim, porque talvez isso seja a essência da função do sonho, que é te avisar, lá na origem dos mamíferos, há 200 e tantos milhões de anos atrás, que é avisar o animal que sonhou
a pessoa que sonhou, que algum perigo pode estar adiante. Tem um perigo rodeando ele, né? Que pode ser, de repente, também um aviso, né? Com base no que você falou no início da entrevista, um aviso sobre problemas que ele enfrentou, pelos quais ele passou durante o dia, que de repente ele não percebeu muito claramente, e esse aviso, digamos assim, ou alerta, chegou em forma de sonho, né? E Perfeitamente. também, e também acontece o seguinte, de repente a pessoa foi dormir, não foi no banheiro antes, não fez xixi direito. Às vezes a pessoa está tão apertada, ou dorme por cima de um braço, o braço fica dormente, como se diz, e me parece que às vezes o organismo provoca algum tipo de problema ou de pesadelo para forçar você a acordar por uma questão de necessidade fisiológica. É também assim? Isso também existe, é conhecido há bastante tempo, que as suas condições externas, se você está com frio, está com calor, se está seco demais, está úmido demais, se você está com algum tipo de problema fisiológico, isso penetra no sonho. O sonho incorpora isso. O Freud dizia que o sonho protege o sono. Então, se um despertador toca, em vez de você ser acordado, muitas vezes o que acontece é que aquele som entra no sonho, adquire alguma roupagem simbólica, pode ser uma ambulância, pode ser um sino, e o sonho continua. O interessante é isso, né, que você despeito falou de Freud, né, que o sono protege, não, sonho protege. o sonho protege o sono. Muito interessante, né? Muito interessante. Ô, Agora, eu queria, Siddhartha, e sim, pode falar. que é o seguinte, agora com a pandemia da Covid-19, a gente está passando por uma coisa que grupos indígenas experimentam muito há 500 anos e a gente, agora o mundo não indígena está experimentando também, que é o medo do fim do mundo, o medo da morte de todo mundo. Há muito tempo isso não acontecia no mundo industrializado. Desde a época da invenção, da descoberta, na verdade, dos antibióticos e da invenção das vacinas. Né? Os nossos ancestrais, os nossos bisavós, para trás dos nossos bisavós, era muito comum que morresse um monte de gente toda hora. Morria no parto, morria de qualquer infecção, criança morria de diarreia muito fácil. E, evidentemente, isso ainda existe, sobretudo nas camadas mais pobres da população. Mas desde a invenção das vacinas e da descoberta dos antibióticos, as pessoas de classe média para cima pararam de ter medo de morrer. Todo mundo sabe que vai morrer, mas é um dia. E aí, as pessoas foram se desacoplando. Então, os sonhos das pessoas não estão acoplados, as pessoas não sonham coisas semelhantes, são sonhos individualistas, e muitas vezes as pessoas nem lembram o que sonham. Então, existe um abandono da arte de sonhar muito grande. A Covid-19 está trazendo, nas pessoas que estão conseguindo fazer isolamento, que tem clareza da necessidade, que tem juízo suficiente para saber que tem que fazer o isolamento, o distanciamento social, e que tem condições materiais que não estão dependendo do auxílio do governo que não chega nunca, essas pessoas estão experimentando um retorno aos sonhos. Isso tem sido visto por vários grupos de pesquisa. No Instituto do Cérebro, no nosso grupo, a Natália Mota, pesquisadora associada, tem um trabalho já submetido mostrando isso, o aumento dos sonhos com medo de contágio, isso associado a escalas psiquiátricas de sofrimento, aumento da pontuação nessas escalas. Outros grupos, o pessoal da USP, Minas Gerais, URGS, o pessoal do Christian Dunker, tem muita gente estudando isso no Brasil e fora do Brasil. E as pessoas estão tendo sonhos, Robson, que normalmente só os indígenas relatam, que são sonhos coletivos. As pessoas estão sonhando sonhos parecidíssimos. Por quê? Porque estamos no mesmo barco, de alguma maneira. Embora as divisões das classes sociais sejam muito grandes e as pessoas pobres estejam num barco muito pior, ou mesmo fora do barco, nadando, às vezes sem salva-vidas, a Covid-19 diz que, mesmo assim, todo mundo está nesse planeta e todo mundo pode morrer logo se a gente não fizer a coisa certa. É importante pensar que o que vai acontecer com a Covid-19, com o vírus e com as suas mutações, a história natural desse vírus e das suas variedades depende do que nós estamos fazendo. Se nós fizermos mais ou menos isolamento, isso vai definir tipos diferentes de vírus, seleções diferentes, de variedades diferentes e tempo maior ou menor de problemas. Então, os sonhos nesse momento são muito importantes. Não é à toa que as pessoas estão sonhando mais quando podem dormir.
Perfeito. Ô, Siddhartha, e uma última pergunta sobre essa questão. Qual é a relação entre sonho e felicidade? Sonho, felicidade e desejo. Sonho e desejo são quase idênticos, tanto que se você trocar uma palavra pela outra no discurso comum das pessoas, funciona perfeitamente. O que tem de outdoor, de propaganda de cartão de crédito, falando realize os seus sonhos, não está no gibi. Ou empresa de viagem aérea, ou casa própria. Se você chegar para a pessoa e falar assim, me fala qual é o seu sonho, muitas vezes ela vai te dizer o sonho que ela tem acordada, na vigília. Ah, eu quero a casa própria, eu quero um prato de feijão, né? Então, essas palavras realmente são ligadas, e quem disse isso com muita clareza foi novamente o Freud. A gente falou do Freud, tem que falar do Jung também. Mas o Jung falou, o sonho prepara o sonhador para o dia seguinte. O Freud disse, o desejo é motor do sonho. Hoje a gente sabe que isso não era poesia, não era filosofia mera, conjectura, era, na verdade, uma observação muito precisa que hoje tem um correlato biológico claro. Quando você não tem dopamina, que é um neurotransmissor importante para que a gente deseje, para que a gente busque o que é bom e evite o que é ruim, você também não sonha. Perfeito. Então, o sonho exige um desejo. O desejo orienta o sonho. Você pode ver que quase todos os sonhos que as pessoas têm são sonhos em que elas querem chegar a algum lugar, querem encontrar uma pessoa, querem conseguir alguma coisa e não conseguem. Que é muito parecido com a vida real. A vida real também é assim. Verdade. Siddhartha Ribeiro, muito obrigado pela sua presença no nosso Espaço Cidadão. Seja sempre bem-vindo. Obrigado, Robson. Prazer. Prazer.